नानक होसी। Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI, aqui diretamente dos estúdios Chico Xavier, da Rádio Vivência Espírita. E hoje um dia bastante especial, dia 15 de outubro, vamos falar sobre o Dia do Professor. Mas hoje nós vamos ampliar um pouco mais esse assunto e falar a respeito de quem são realmente os professores, né? Além daqueles professores da instituição, da escola, da faculdade, dos cursos que a gente faz, mas também os professores diários, né? Esses que nos ensinam e que a gente aprende, mesmo não querendo muitas vezes, a respeito de nós mesmos, da nossa vida. Então vamos falar um pouco desse tema. Então fica um pouquinho aí e vamos cumprimentar aqui primeiro o pessoal que está entrando agora, né? Os nossos ouvintes. Também cumprimentar o Lúcio, que está aqui no estúdio. Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carmen, Lúcio. Boa tarde a todos que estão no nosso programa. E vamos entrando no ar com patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um espaço de cursos, constelações e vivências para o seu desenvolvimento pessoal. Concerto de Cura, um projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. O nosso programa é retransmitido pela TV Espírita Nosso Lar da Bahia. Aliás, um grande abraço para o pessoal da Bahia. Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Web Rádio Sementes do Amor, no Mato Grosso do Sul, no YouTube. Muito bem. Então vamos lá, nossa convidada hoje vai ser a Ana Paula Cortez, uma professora, né, há muito tempo já. Ela vai contar pra gente sobre a experiência dela, né, como é hoje o Dia do Professor. E também vamos esticar esse tema aí, falar sobre outros temas dentro dessa coisa do aprendizado, né? Então, boa tarde, Ana, tá me ouvindo aí? Boa tarde, Carmen. Oi. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, pessoal do estúdio? Olá, tudo Eu bom? escuto vocês, mas eu não vejo. Eu não tenho a imagem da sua câmera. Então peraí, tá que o bom. Lúcio já vai dar um jeitinho nisso aí. Ana, bom, primeiro, feliz Dia dos Professores, né? Isso é muito bom, né? Obrigada. Feliz Dia dos Professores para todos nós, né? Opa, Você, obrigada. Marcelo, também são. Exato. Parabéns. E também a todo mundo que está assistindo a gente, que é professor, que tem parente, né? Eu sou família de professor, né? Então minhas tias são tudo professor, então a gente tem que dar parabéns para essa classe tão maravilhosa, que se não fosse pelos professores a gente não estaria aqui, né? Eu acho que isso a gente tem que honrar muito os professores, né? Infelizmente é uma classe que não é mais valorizada hoje, não tanto, né, quanto deveria. Porque quando eu era criança, por exemplo, professor era, né, cargo de elite. E hoje nem sempre é considerado dessa forma. Mas vamos lá, Ana, me conta, você é professora faz tempinho já, né? Puxa, faz bastante tempo. Já faz 27 anos que eu trabalho como Nossa, que professora. legal. Na verdade, assim, essa é a minha ocupação primordial, né? Aham. Professora e terapeuta. Então, desde sempre, eu falo que eu nunca saí de sala de aula, né? Ah, é verdade, porque também dá Da aula de escola. terapias, né? Que legal. E assim, desde que eu entrei numa escola com 7 anos de idade, nunca mais saí, né? É a minha vida isso. Parece que a gente gosta de estudar, né? E aprender. Todo professor é estudioso, né? E Eu você adoro a tá, escola. você sempre deu aula, hoje dá aula em escola particular, né? Mas você já deu aula em escola do estado, prefeitura? Como é que foi a tua carreira aí? Então, minha carreira, ela sempre foi voltada para o ensino privado, né? Eu trabalhei sempre em escolas particulares aqui em São Paulo, na capital. Trabalhei também bastante tempo em universidade privada. E minha relação com a escola pública foi justamente nesse período, quando eu fazia formação de professores na universidade e eu levava os meus alunos da graduação e pós-graduação para realizar projetos nas escolas públicas, né? Então, meu contato foi mais como uma orientadora dos futuros professores do que como uma professora mesmo das crianças na escola pública. E depois eu fui juntando, né, também a prática de psicoterapeuta nessa área.
E a gente vai trabalhando todo dia, né? Tentando olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente, não só como um aluno, mas como um ser integral, né? Que vem com todas as suas questões de casa. E que é Isso é muito muito legal importante. isso, né? Porque é um olhar diferente para o aluno, né? Você começa a olhar além, não só aquilo que ele apresenta naquele momento, né? Acho que Hoje mesmo, esses dias eu estou fazendo reuniões de pais, né? Online. Então, desde quarta, o dia inteiro, reuniões de pais. E os pais me perguntam assim, né? Ah, então como que você vê meu filho? Como você vê minha filha? E eles esperam que eu fale especificamente da matéria que eu leciono, né? Eu leciono português para estrangeiros na escola que eu trabalho, e Aham. inglês também. E eu falo coisas completamente diferentes, então às vezes eles ficam assim surpresos, né? Porque eles não esperam que o professor fale esse tipo de coisa. Então, hoje mesmo eu conversava com uma mãe e ela estava muito preocupada porque o filho não quis participar da reunião. Geralmente eles querem participar, né? E aí ela estava achando que eu fosse falar coisas super negativas do filho dela. Foi muito engraçado. E eu falei, olha, eu tenho uma outra formação também que não é só de professora, então eu olho para o seu filho com uma outra abordagem, com outro olhar. Então eu percebo nele algumas coisas e fui citando exemplos. E ela ficou muito feliz, tão feliz que a gente até acabou excedendo o nosso tempo lá que de legal. reunião, porque ela queria saber mais. É, olhar com um olhar sistêmico mesmo, né? Dá para olhar e até mesmo com as técnicas terapêuticas, acho que facilita muito, né? Auxiliar até essas crianças, né? Com tantas dificuldades aí. Muito bom. É porque geralmente, como a gente conversa mesmo, né, nos nossos bate-papos, se a criança tem alguma questão, geralmente essa questão não está só na criança, né? A Sim. família também tem o papel dela em tudo isso. Então a gente precisa olhar para todo o sistema, para a família, para os pais, para os ancestrais, qual é a convivência que ela tem com os amigos, com os avós, com os irmãos, enfim, tudo isso. É bem amplo, né? E fala uma coisa, Ana, você está há quase 30 anos já aí na educação. Você vê diferença de quando você começou para hoje? Como é que você vê isso? Você acha que. Porque assim, você é bem mais jovem do que eu. Na minha época de criança, vou falar de criança, porque eu comecei a dar aula já por direito, né? Eu fui para a faculdade de direito, fui dar aula no direito, fui coordenadora de curso de direito. Então, assim, o direito é diferente, porque o direito é muito, muito formal, né? Mas eu digo assim, na minha época de escola, era muito formal também, existia um respeito muito grande, né? Mas isso veio perdendo muito, né? Os professores vieram perdendo. Agora, é diferente na escola particular da escola pública. Por exemplo, eu não sei se você sente essa diferença, se você percebeu como que era 30 anos atrás, como que é hoje. Então, a minha experiência, como eu te falei, na escola pública foi como aluna, né? Eu me lembro, assim, de estar em espaços de escola pública e a gente sempre ter muito respeito pelo professor. Hoje mesmo, por causa do Dia dos Professores, né, colocaram uma postagem assim no Instagram. Você se lembra da sua primeira professora da primeira série? Eu falei, claro, ela era minha deusa, Eu Dona também. Silvia, me lembro como hoje. Eu me lembro como hoje, onde eu me sentava, as coisas que ela falava, sabe? Me lembro de tudo. A primeira série para mim foi a mais marcante da minha vida. Então, era um respeito excepcional pelo profissional, né? Que cuidava de você ali, né? Eu falo isso para os alunos hoje. Eu falo, olha, eu fico mais tempo com vocês do que com meus próprios filhos. É, Vocês são como se fossem meus filhos, né? Eu cuido de cada um ali como se fossem meus filhos. Eu tenho esse olhar para esse cuidado, né? De ver que aquela pessoa pode ser tão impactada por aquilo que eu estou dizendo. Então eu me lembro disso, do impacto que os meus professores causaram em mim. E por toda a minha vida acadêmica na escola, né? Em primeiro e segundo grau na época. Toda feita em escola pública. Então não tinha essa sensação de que o professor pudesse ser desrespeitado. O professor sim. era uma figura de muito respeito, né? Imagina que algum dia algum aluno fosse desrespeitar o professor. Aquilo era muito sério, né? Você ser Nossa. enviado para a sala do diretor era um pânico total, ninguém queria. É um absurdo. Mas você sabe que eu vejo de uma forma muito interessante, né? A partir de 1990, veio o Código de Defesa do Consumidor. E isso Isso. trouxe, né, essa discussão toda, se a educação,
as escolas, elas entrariam como consumo, né? Como produto, aliás, serviço, né? Uma prestação de serviços, e aí estaria sobre, né, a regência do Código de Defesa do Consumidor ou não, por ser uma função delegada do Estado, uma série de coisas assim. Tem uma discussão, até a minha dissertação de mestrado foi exatamente essa, de a relação, só que era a universidade, a relação aluno-universidade e o Código de Defesa do Consumidor, como é que isso iria entrar. E aí é interessante, eu acho que aí começa a grande mudança, né, do aluno poder chegar e poder, sabe, de dizer, numa escola pública, numa escola privada, por exemplo, eu pago o seu salário, por exemplo, ou se você não fizer o que eu quero, eu vou reclamar, eu vou, né, eu acho que não sei se aí foi a grande mudança. Eu percebo muito isso também, né, essa frase do eu pago o seu salário, eu escutei uma vez numa sala, né, foi muito desagradável, porque foi chocante ter escutado aquilo de um aluno, numa situação que não caberia. E aí, bom, enfim, houve consequências para isso. Mas eu fico pensando assim, é uma mudança também na mentalidade dos pais. Por isso que a gente sempre fala que é importante envolver as famílias em todas essas discussões, né? Eu acho que o grande problema que existe no mundo hoje é que as pessoas não veem a escola como uma comunidade. Ela é composta de vários elementos, né? Não é só o aluno e o professor, ou o aluno, o professor e a administração. Tem uma comunidade ali dentro e a gente serve àquela comunidade, né? E quando essa visão ela é deturpada, aí eu acredito que começam a acontecer os problemas, né? Eu tenho muito contato com escolas internacionais pelo meu perfil, né, de trabalho hoje. Então, quando eu observo essas escolas em outros países, eu vejo quão é diferente do Brasil. Como essa comunidade é ativa, sabe? São pessoas que estão ali dentro da escola, são os pais participando de tudo, né? Tudo é feito pela comunidade. Então, uma grande discussão aqui no Brasil é: as escolas não têm recursos financeiros, não é possível fazer certas coisas, porque, sei lá, o Estado não provê. Mas, assim, lá fora, em muitos lugares, o Estado não provê também. E as coisas acontecem. Por quê? Porque essa comunidade é muito ativa dentro daquele espaço, né? São os pais que fazem tudo. Então, poxa vida, nós não recebemos verba para construir tal coisa? Ok, um grupo de pais vai até lá, se reúne e faz aquilo dentro da escola acontecer, né? Eu acho que falta isso, essa integração entre família e escolas. Família tomando, vamos dizer assim, nas suas mãos aquilo que geralmente a gente deixa nas mãos do Estado. Participando mais, né? Participando. Mas eu penso assim, eu acho que tem muito a ver com a direção, né? Muitas vezes o diretor, ele é mais participativo, ele é mais cooperativo, ele tem esse push, né? Como a gente fala, que o seu Bira que sempre fala, tem esse push. E tem uns que não, que estão ali, enfim, né? Eu trabalhei em escola de estado também, quando eu tinha 18 anos de idade. Então, eu trabalhei 2 anos numa escola. E eu lembro do diretor que trabalhava lá, gente, ele era homem, né? Porque geralmente é tão difícil ter homens, né? Como diretor, até professor do estado. Mas ele era um diretor, o vice-diretor era homem também. E assim, esse diretor, ele era muito ativo. Então, ele fazia muita coisa pela escola. Eu achava muito legal. E então é isso, eu vejo que a direção é importante nesse caso para chamar a comunidade para uma corresponsabilidade, né? Que eu acho que seria o interessante, não é? Exato, porque assim, tudo tem que acontecer em um determinado ponto, né? Alguém tem que ser aquele que vai iniciar um movimento, seja um professor, seja um colaborador lá dentro, ou diretor, alguém precisa começar o movimento, mas esse movimento precisa ter apoio. Né? Então eu vejo assim, pelo menos no local onde eu estou hoje, a comunidade muito engajada. Existe um engajamento e existe essa abertura, como você falou, por parte da direção. Né? Como é uma associação, não é um local assim com fins lucrativos, então essa mentalidade também é diferente. Né? As pessoas estão ali tentando prover o máximo para aquelas crianças, aqueles adolescentes. Porque são seus filhos, né? Sim. E é isso que é o mais importante, né? São os seus filhos. O que vai ser deles daqui para frente, né? Quanto mais eles conseguirem aprender, mais eles se desenvolverem em todas as áreas, ele vai ter um futuro melhor, né? Eu acho que isso deveria ser uma mentalidade no geral, mas parece que ainda falta um pouco, né? Não sei ainda. Então, eu também vejo isso, assim, porque
Por exemplo, em alguns projetos nós trabalhamos com a comunidade do entorno. Eu estou aqui perto de Paraisópolis, por exemplo. Então tem assim centenas de projetos sendo realizados na escola que eu trabalho, por exemplo, por pais, né, oferecendo projetos dentro da comunidade e tudo organizado pelos pais e pelos alunos, né? Ou então temos também bastante trabalho com um grupo de refugiados que estão chegando aqui agora no Brasil, né? Então as crianças que chegam refugiadas, os pais dessas crianças, né? E tudo isso feito pela comunidade. A escola em si, vamos dizer assim, a administração da escola não realiza nada. Uhum. Ela oferece talvez os seus funcionários, talvez a comunidade que tem ali dentro, interna, talvez o espaço físico, mas só. Todo o resto é feito pelos voluntários. Então, eu sinto falta disso nas escolas do Brasil, né? De envolver mais a comunidade, de entender que aquilo tudo é feito para nós. Né? Aquilo vai ter o retorno para os nossos filhos, né? E para a sociedade, né, no Exato. geral. E eu sinto que isso não acontece. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando o meu filho era pequenininho, eu tenho um filho de 8 anos. Quando ele tinha mais ou menos 3 anos, eu pensei, 2 anos e meio mais ou menos, eu pensei, bom, eu acho que está na hora dele ir para a escola, porque ele precisa ter esse contato com outras crianças, né? Não adianta ele ficar em casa só com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó. Ele precisa ter o contato com as pessoas, os seus pares, né, da sua idade. E atrás, bem atrás assim da minha casa, tinha uma EMEI, uma escola de educação infantil municipal, que, sei lá, não daria 5 minutos para ele chegar na escola a pé. Eu tentei até colocar meu filho naquela escola, eu não consegui. Por quê? Qual que era a alegação? A minha renda familiar. Né? Então eu pensei assim, poxa vida, eu moro a 5 minutos dessa escola, pago impostos para essa região, eu contribuo para essa comunidade, inclusive eu fiz trabalho com os meus alunos da universidade naquela EMEI. E eu não posso levar meu filho para estudar ali. Entende? É um paradoxo isso, porque existem tantas maneiras de você colaborar que não é somente investindo financeiramente. Você pode colaborar tanto com aquela comunidade. Eu poderia colaborar, por exemplo, fazendo uma formação de professores naquele lugar. Eu poderia trazer projetos para aquela EMEI, né? Especialmente tendo tanto contato, já que o meu filho estaria ali, mas eu não pude fazer isso. Que coisa. E aí aconteceu que meu filho acabou sendo matriculado numa escola particular, porque as escolas públicas não aceitavam a matrícula dele. Né? São coisas que, enfim, né? Ainda temos que caminhar bastante nesse sentido, né? A educação no Brasil ainda precisa de mudar muita coisa. Mas tem participações aí? Como é que estão ficando? Tem participações aqui, o pessoal comentando, tem o Alfredo Welker Terapia, aguardando abraços. Tem aqui o Aécio César mandando uma ótima sexta-feira a todos. Bacana. Tem aqui também, que tem um pessoal que tá batendo um papo aqui bacana, tá uma troca de ideia aqui, tô quase entrando na conversa deles aqui. Adriana Tasso mandando um oi, a Ucha de Giacomo também mandando um oi. E o pessoal tá comentando algumas coisas, acho que tem até uma pergunta aqui. E adorar que a Ana Paula fosse a professora dos meus filhos. Olha o elogio que ela já tá dando para você aí. Obrigada. Né? São todos amigos, eles são suspeitos para falar. Pois é, né? Tem bastante suspeita então, né? Bacana. Só lembrando, pessoal, que nós estamos ao vivo, né? Aqui no programa da Rádio Vivência Espírita. A gente está no YouTube, no canal da Rádio Vivência Espírita. Se você está no canal da Rádio Vivência, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o seu like também no nosso vídeo aqui, na nossa live. E também lembrando que nós estamos no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita e também das Crianças do Século XXI, ao vivo também. Tem aqui a Ucha comentando, né? Falou tudo, Ana, no Canadá a escola pública do meu filho era fantástica. O Felipe Galeano Martins mandando boa tarde. Enfim, tem bastante comentários aqui, depois eu vou falando mais. A Célia Benício mandando um olá aqui pro pessoal. William Prado dos Santos, boa tarde a todos. Tem aqui a pergunta da Ucha de Giacomo. Os pais são brasileiros ou estrangeiros na sua escola? Então, nós temos os dois tipos de família, né? Temos os pais brasileiros, que são mais ou menos 40% ali da comunidade, e o restante são pessoas do mundo inteiro. Tem mais de 40
nacionalidades. 46, se não me engano, presentes hoje. Nossa, que legal, hein? E isso essa é a melhor parte de tudo, né? Porque nós temos eu pelo menos tinha, né? Não posso falar pelos outros, eu tinha esse preconceito, vamos dizer assim, né? De que estando numa escola internacional, as pessoas seriam todas de muita alta renda, né? Que haveria um preconceito social, mas foi justamente o oposto do que eu encontrei ali, né? As pessoas vindo de outras culturas, elas têm uma mentalidade muito ampla, né? E uma aceitação muito grande para o diferente, para aquilo que não, vamos dizer assim, não está em acordo com aquilo que eu vivo na minha cultura do meu dia a dia, né? Então é bem interessante. Foi um lugar assim que eu reconheci como um lugar apropriado para levar o meu filho, por exemplo, para estudar. Meus filhos, né? Minha filha já é formada lá e meu filho está agora lá. Então eu me sinto plenamente confortável de estar lá com eles. O que eu não sentia antes, por exemplo, em outras escolas que a gente chama de escolas de elite aqui em São Paulo, né? Não, e é maravilhoso a diversidade, né? Conhecer pessoas diferentes. Eu adoro isso, eu gosto, isso é fantástico. Porque imagina, culturas, né? Várias culturas diferentes, de países que você nem imagina quanto aprendizado a gente tem. E a gente vai entrar nesse tema agora, que é exatamente o aprendizado dos professores, esses que não são institucionais, né? Então, assim, professor da faculdade, professor da escola. Então, esses outros professores, porque todo mundo é professor de certa forma, né? Todo mundo está ensinando e nós somos alunos eternos, né? E todo mundo está aprendendo. Então, eu acho que isso é muito legal. Mas vamos lá, Má, tem mais perguntas aí depois a gente vai para uma outra... Tem alguns outros comentários também que eu acho que é interessante. Por exemplo, a Ucha colocou aqui, acho que depende muito também da mentalidade da sociedade. A escola reflete a sociedade. O diretor é fundamental como um líder de vanguarda. Tem aqui também a pergunta do Aécio César. O que dizer das cotas raciais nas escolas e universidades? Essa é a pergunta dele. Eu respondo ou o Carmen responde? Isso, não, você responde. Eu respondo, tá joia. Olha, eu acho que essas ações afirmativas, elas têm uma importância muito grande em locais como o nosso país, em locais onde ainda se enfrenta, né, preconceito de raça, de cor, enfim, gênero. Eu acho muito importante. Mas eu acho que esse não pode ser o único movimento, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós sabemos que em todas as regiões nós encontramos pessoas carentes, né? Então, uma pessoa do sul, que não tem a cor de pele mais escura, também está passando por esse mesmo problema. Então, acho que esse estudo do que deveria ser a cota, ele deveria ser muito mais aprofundado. Acho que checando a renda da pessoa, as condições familiares, né? A renda familiar, tudo deveria ser levado em conta. Eu acho que a cota para a raça, né, racial, é muito importante, mas eu acho que ela não deveria ser a única, né? Nós ainda vemos, por exemplo, o número de mulheres ainda sendo menor do que o dos homens quando se inicia o curso, só que no final do curso as mulheres são as que permanecem. Né? Então isso também precisa ser levado em consideração. Legal, né? É interessante, mas a gente percebe, por exemplo, nas universidades públicas, onde deveriam estar as pessoas de baixa renda, estão todos de alta renda, né? Quem é que na USP é pobre lá? Na USP, na Unesp, na Unicamp, enfim, todas essas faculdades nas federais, não tem nenhum, quer dizer, se tiver, deve ser uma mínima cota, né? Que passou. Porque no grande, então, assim, quem não pode pagar vai para as particulares. Então, assim, isso também é uma coisa meio complicada, né? Que eu acho que é meio fora de propósito. Mas, enfim, tá aí, né? Fala, Má. Não, só tem aqui a colocação da Deila, né? Boa tarde a todos. Marcelino Pereira, acompanho vocês de Minas Gerais, cidade de Carmo do Paranaíba. É isso aí, parabéns e gratidão, mandando um beijo para todos da cidade de Carmo do Paranaíba. Acompanhando nosso programa. Maravilha, hein? Muito bom, muito bom. Isso é importante. E aí, Ana, o que a gente está aqui, vamos ampliar um pouco, então, né? Essa coisa do professor. Tem a educação institucionalizada, né?
que tá aí, tem todo um projeto e tudo, e hoje é o dia deste professor em especial, mas também tem esses professores, né? Como, por exemplo, você falar da diversidade de uma escola, onde você tem vários estrangeiros e que todo mundo coabita ali ou convive, né, de uma forma civilizada. E o que a gente ainda precisa de aprender bastante, porque, por exemplo, numa escola pública ou numa escola particular, não essa que você está, mas de brasileiros, a gente percebe as diferenças, né? As discriminações, os preconceitos, porque um é diferente, porque o outro tem a cor do cabelo X, porque o outro é gordo, porque o outro é magro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Então, assim, ainda existem essas diferenciações, né? E que não deveria mais haver, né? Mas já estamos no século XXI, eu sempre falo isso, é um século que a gente já deveria estar muito adiantado, ao invés de estar preso nesses preconceitos todos, né? E então a tua escola aí seria realmente um aprendizado, né? Todas essas pessoas, até as crianças, né, são grandes professores, não é? Com certeza, todos os dias aprendo muita coisa com eles, desde os pequenininhos até os maiores, né? E essa consciência cultural é muito grande, né? Nós fizemos até, inclusive, alguns anos atrás, um estudo, né, de sensibilidade intercultural. Então, assim, coisas que a gente nem sabia que pudessem existir, porque todo mundo estava tão acostumado com as escolas brasileiras, né? Quando eu entrei nessa escola, assim, fiquei, uau, nunca imaginei que pudesse ser tão diferente, o olhar das pessoas, das crianças fosse tão diferente, né? Então, por exemplo, tem questões culturais fortes para a educação que a gente precisa respeitar. Então, o brasileiro, ele é muito falante, ele gesticula. Vocês estão vendo que eu estou aqui, estou me mexendo porque a minha mão não para. É que nem eu aqui. falo com... Vocês não estão vendo a minha mãozinha, mas ela está aqui assim mexendo. E, por exemplo, os alunos asiáticos, eles são muito calados, eles são muito silenciosos. Então, não é esperado de um aluno no Japão, na Coreia, que ele responda perguntas. Isso não faz parte da cultura dele, né? E aí ele vem aqui para um país em que ele tem que estudar numa escola internacional, os professores podem ser americanos, ingleses, australianos, sul-africanos, e aí entra numa sala com uma professora brasileira ensinando português para o estrangeiro, e ele precisa falar português o tempo inteiro, né? E eu não posso, assim, romper essa linha cultural, né? Porque isso é uma agressão com a outra pessoa. Eu preciso entender como que funciona isso para ele, né? Como que é a cultura dele, quais são as crenças para ele. Então, para ele, o professor é a autoridade, e a autoridade é quem fala. O aluno não fala na aula. Olha que legal. Então, eu preciso trazer para ele também esse aspecto da minha cultura e dizer, olha, aqui é permitido que você fale. Você não está desrespeitando a minha autoridade como professor porque você está falando comigo. Não é? E aí nós vamos entendendo como tudo funciona. É muito, muito interessante isso tudo. E é um aprendizado também, né? Que é um professor esse, né? Ele traz uma cultura que nós não estamos acostumados e vai ensinando também. Esses são os professores, todos, né? Todos nós temos algo para ensinar, que eu acho que é muito importante, né? Isso. As crianças, os pais. Então eles vêm, por exemplo, tem um momento que eles podem trazer algum prato típico, né? Principalmente antes da pandemia, agora isso está mais restrito, mas eles traziam pratos típicos. Então todas as mães faziam questão de preparar o prato. Olha que coisa mais engraçada. Eu pensaria assim, bom, vou preparar um dia antes para quando eu chegar de manhã, não ter que acordar cedo. Não, todas acordavam bem cedo, porque elas queriam que tudo fosse fresquinho e preparado na hora. E quando eu digo todas. A coreana, costa-riquenha, americana, tudo fresquinho, tudo feito na hora. Às vezes o bolo chegava quentinho, tinha um prato bem típico da Costa Rica chamado gallo pinto. É como se fosse um baião aqui que a gente faz, né? A mãe acordava de manhã para fazer, que legal. Sabe? E eles faziam questão de contar como que era, por que aquilo era importante para eles, por que tinha que ser comido de uma determinada maneira, sabe? E é muito legal isso, você ver as diferenças das culturas e o que eles trazem para nós. E o aprendizado, né? E aprender com cada um, né? Essas coisas todas, que é maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. É bacana, né? A gente vê essa humildade, né? Quando a gente fala que o aluno se coloca, né, como aquele que vai ouvir.
Porque hoje, se a gente fizer um comparativo dessas crianças com as crianças brasileiras, a gente percebe que há uma diferença aí, né? A criança brasileira, ela não tem esse costume do respeito com o professor, é pouquíssimo, né? Acho que talvez ainda o grande desafio que o nosso país enfrenta, né? É colocar o professor como uma grande autoridade, o respeito, né? E isso, infelizmente, a gente sabe o quanto é difícil, porque não tem nem respeito dentro de casa, né? Como que dirá numa escola, né? Quer dizer, isso é um ponto para se refletir, né? Aquilo que a Carmen tinha dito, né? Nesses outros lugares, o professor, ele é o mestre mesmo, sabe aquela história do ao mestre com carinho? Uhum. Ele é o mestre. Tanto que, por exemplo, em espanhol é maestro, professor, né? Então, ele é aquela pessoa que vai trazer a mudança na sua vida, né? Enquanto que aqui, como disse a Carmen, ele é um prestador de serviços. E se eu não estou satisfeito com o serviço prestado, eu posso repor esse prestador. Simples assim. Como eu poderia repor um zelador do meu prédio, uma pessoa que, sei lá, empilha as caixas no depósito, né? Não querendo desmerecer esses outros profissionais, mas assim, existe um papel muito importante que o professor serve à comunidade, que não pode ser substituído por essas outras pessoas, né? Na psicologia, nós falamos de fases de desenvolvimento infantil, né? E nós sabemos que cada fase ela precisa ser completada de uma maneira muito, vamos dizer assim, bem sucedida, para que a seguinte não seja afetada, né? E nós vemos que, assim, conforme as fases vão passando, vão acontecendo o que a gente chama de fechamentos de janelas, não é? Até mesmo nas estruturas mentais dessas pessoas. E quando chega num ponto da adolescência, vamos dizer assim, que é o limite, né? É o máximo. Depois dali, já não dá mais para consertar muita coisa, vamos dizer assim. E cabe ao professor cumprir esse papel. Então, quando os pais não conseguiram, quando a família já não dá mais conta de colocar, vamos dizer assim, limites, de ensinar um caminho, de mostrar àquela criança ou aquele adolescente o que precisa ser feito, muitas vezes quem vai fazer esse papel é o professor, né? Existem vários estudos que falam, por exemplo, que as crianças se envolvem, sei lá, com tráfico de drogas, crianças, adolescentes, porque eles precisam de uma figura de autoridade, que eles não têm na casa deles. Então, quem vai servir a esse papel? O próprio traficante, que vai colocar aquela criança, aquele adolescente na linha, vamos dizer assim, mas na linha que ele está querendo, né? Sim. Obviamente, que não é a esperada por uma família. Mas ele precisa de uma figura de força, né? Eu conheci há alguns anos um psiquiatra que trabalhava na região de Campinas, que fazia um trabalho muito forte com crianças e adolescentes em situação de rua. E ele me contava, assim, que eles iam até lá, né, o grupo de voluntários da psiquiatria da Unicamp, faziam todo um trabalho, retiravam aquelas pessoas da situação de rua. Uma semana, duas depois, eles voltavam, porque eles sentiam falta, ou do traficante, ou daquela pessoa que era responsável pela prostituição das meninas, porque eles viam naquelas pessoas figuras maternas e paternas, que não tinham dentro da própria casa. Sim. Né? Então, olha como é importante o papel de um professor, né? Porque na escola, às vezes, ele vai ser a única pessoa que vai vamos dizer assim, vivenciar esse papel na vida daquela criança, daquele adolescente. É verdade, é verdade. Interessante, né? Como é essa consciência, né? Que é muito importante que os professores tenham, né? E para ser professor tem que ter muito, muito amor, né? Tem que ter muito amor para isso, para você poder se doar realmente e saber que a palavra do professor ela é muito forte, né? Que a criança ou o adolescente, ou até nós, né? Quando a gente fez faculdade ou qualquer curso que a gente faça, a gente cria aquela expectativa no professor e o que ele falar, aquilo vai dar um impacto na gente, né? Não tem jeito. A gente acredita muito na palavra do professor. Então, é uma função muito importante, muito nobre, eu vejo. Porque se não fosse professor, não teria nem nada, né? Eu acho que o professor é a base de tudo, não tem como, né? Eu acho que é bem, bem maravilhosa essa profissão. Bom, eu amo, né, dar aula, né? Eu sou assim, eu já falei, eu tenho tantas profissões que eu falo assim, a que eu mais falo, eu sou professora.
Eu amo dar aula. Acho que é uma coisa que, né, é de alma, né? A Ana também, né, Ana? Você também gosta muito, né? Com certeza. Que é, Nossa, eu amo. É o que eu faço, né? É. Todo dia. é maravilhoso, Não faço maravilhoso. É muito bom. Acho que tem perguntas aí? Tem alguns comentários aqui. O William Prado está colocando o seguinte: acredito que cotas sociais seriam mais eficientes. Ali, Lira, os ricos se preparam em cursos específicos e conseguem estudar nas melhores instituições educacionais. A Célia Benício está ainda complementando, né, o que a Lira comentou. Se os filhos dos ricos não estão tão preparados assim para entrar nas melhores universidades federais, os pais compram a vaga. Então, enfim. O William está comentando, né, eu sou professor de escola pública e os nossos problemas na sala de aula são muito mais em relação às questões socioemocionais e a falta da presença da família, né? Então, assim, as pessoas comentando realmente esses desafios, né, que estão acontecendo, como a gente vem falando aqui dentro da sala de aula, não só com os professores, mas com os alunos, questões que vão aparecendo, né? E a gente vê o quanto a estrutura familiar, se ela não está, digamos assim, bem trabalhada, os problemas fora vão acontecer, né? Com certeza. Não só problemas socioemocionais, mas principalmente outros, né, que podem surgir ao longo do tempo. Então, esse acho que talvez seja o grande desafio, né? De novo, lidar com a família, aprender a trabalhar com a família da melhor maneira possível. E a gente sabe que, às vezes, né, Ana, o aluno dentro da sala de aula, pelo menos no meu tempo eu via muito isso, que tinha alguns alunos que, às vezes, precisavam do apoio do professor, principalmente na questão de, sei lá, conversar, desabafar, até coisas que acontecem dentro de casa e ele não tem com quem compartilhar, né? Essa criança não tem com quem conversar, não tem com uma pessoa que ela possa, sei lá, falar um pouco a respeito do que está acontecendo, ou também tem o ao contrário, né? A criança está com vergonha, fica reclusa, quieta no canto, não fala nada, e aí está acontecendo uma série de coisas dentro de casa, né? Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala, né, Carmen, na constelação sistêmica, que Sim, quando os espaços estão vazios, eles têm que ser preenchidos por alguém ou por algo, né? exatamente. Isso fica muito claro na escola, né? Muitas vezes, quando a criança não tem aquela figura paterna ou materna muito forte, eles vão buscar em outros lugares alguém que possa preencher essa lacuna. Então, muitas vezes o professor vira um confidente, vira um orientador, né? Alguém que vai dar conselhos, um conselheiro, uma conselheira. Nós temos na nossa escola, por exemplo, um momento que nós chamamos de advisory. É como se fosse um grupo de tutoria. No meu caso, eu fico com um grupo de crianças no 6º, no 7º e no 8º ano. Nós ficamos juntos por todo o Fundamental 2. Né? Eles começam esse ciclo comigo e isso se encerra lá no 8º ano. E é um momento justamente para que eles se sintam num espaço seguro para poder compartilhar questões que estão muito fortes para eles. Né? Legal. E o professor, como eu, né, que sou um advisor, que sou um tutor ali, eu vou trabalhar com esse aluno e com essas famílias, podendo fazer essa conexão entre o aluno, a família, ou então às vezes a família e a escola, família e a comunidade, né? E surgem assuntos assim, as pessoas podem achar que não, mas temas muito importantes para essas crianças, e elas precisam de ajuda muitas vezes. Recentemente, por exemplo, eu tive o caso de uma aluna que colocou a questão de estar com problemas em relação ao gênero. Ela não está se reconhecendo como o gênero que ela nasceu, né? Deixando bem claro que tudo isso é feito de forma sigilosa, tá? A criança não é exposta, as pessoas não sabem de quem estamos falando, né? Elas têm todo um protocolo que nós seguimos para que elas possam expor esses temas sem que os colegas saibam quem está falando. Que seja apenas um espaço que a pessoa possa se abrir, receber aconselhamento, mas que também não fique exposta, né? Então, eu entrei em contato com essa família e nós estamos agora trabalhando. Família, escola, criança, psicoterapeutas, para que a gente possa orientá-la da maneira que a família acha mais apropriado, né? Que já há vários importante casos, isso, crianças com tendência suicida, né, que vieram pedir ajuda para mim. Houve um caso de uma menina, na época ela estava no 8º ano, com tendência suicida. Uma pessoa da Coreia
E a Coreia, ela tem ainda um sistema familiar muito patriarcal e muito rígido, né? Então, os pais ainda podem bater nos filhos abertamente, inclusive os professores podem bater nas crianças na escola. Nossa, que isso. É permitido. Antigamente Então, era assim, minha mãe falou que na época da escola dela, ela apanhava com a régua, ficava como é que é a porta, com aquele chapéu de... Não sei se tinha isso aqui no Brasil, mas a régua, disse que a professora pegava e batia mesmo. Que absurdo, né? Não, Medieval. eu presenciei amigo meu tendo que sentar no cantinho com o chapeuzinho. Sério? Gente, isso é bullying. Isso é dano moral. Mas assim, na Coreia isso ainda é permitido, né? Então essa menina, ela estava com essas tendências, ela veio conversar comigo e eu fui conversar com o orientador educacional da escola. Eu falei, olha, temos esse caso, precisamos de ajuda, o que faremos? A primeira coisa que a orientadora falava, a gente precisa entrar em contato com a família. E a menina não queria de jeito nenhum que a família fosse contactada. Nossa. Né? E eu tive que voltar a essa aluna e falar, olha, nós precisamos falar com a sua família, porque tem todo um protocolo de segurança da criança aqui na escola. Eu não posso continuar essa conversa com você sem entrar em contato com seus pais. Então, para ter esta conversa, para você ter uma ideia, eu fui a intermediária desta criança com os próprios pais, para que ela não fosse espancada quando ela chegasse em casa. Nossa Senhora. Né? Que coisa absurda. Então, assim, muita coisa ainda que essas crianças passam, como você diz, em pleno século XXI. Pois é, e aqui no Brasil, né, eu sempre falo isso no programa, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, há 30 anos só. Então, há 30 anos que as crianças têm direitos, porque também não tinham, e também tinha tudo isso, espanca, faz, não estuda, não tem educação, não tem nada, não tem saúde. Hoje a criança tem direito a tudo isso, embora ainda tenha muitas coisas erradas, aí, muitas coisas ruins que acontecem com crianças, né? Infelizmente. Sim, eu já tive que ser intermediária em várias situações. Já aconteceu, por exemplo, em uma outra escola, uma grande escola aqui da capital, um aluno também de origem coreana, que veio para a sala, na época ele estava na 5ª série, e ele não conseguia se sentar. Sabe quando você percebe assim, que a criança está se mexendo muito, começa a se mexer muito na cadeira, e eu perguntei, mas o que houve, né? Por que você está assim? Por que você não consegue se sentar? E ele não queria falar, ficava em silêncio. E aí ele começou a chorar e levantou a camisa, assim. Quando ele levantou a camisa, ele estava todo marcado. Eu não digo que estava roxo, já estava preto. Nossa. Tudo aqui nas costas dele. Aquela criança era nitidamente espancada, mas violentamente. Novamente, tivemos que entrar em contato com a família era dessa cultura e tivemos que ser bem claros, assim, olha, isso pode ser permitido no seu país, mas aqui no Brasil não. Se isso voltar a acontecer, a escola é obrigada a fazer uma denúncia ao conselho tutelar, né? E aí tivemos que explicar toda a questão de perda de guarda, da criança ficar num abrigo, Nossa né? Senhora. Para que as pessoas entendessem a gravidade daquilo. Mas veja como isso é importante, o papel da escola como é importante. Nossa, muito. De educar as famílias, né? Sim. Que coisa, né? Ah, sem dúvida, né? E graças a Deus de pegar essa situação e tomar uma providência para que a família pudesse ter esse alerta, né? Com certeza. Muito importante mesmo, né? Nós vamos já para o intervalo, Carmen? Rapidinho, né? Que é Rapidinho, a importante. gente Vai já volta. rapidinho aí, fiquem aí esperando uns minutinhos, a gente já volta. Minutinho só, a gente já Minutinho vem, só. gente. É vapt-vupt. Vamos lá? Vamos lá. O programa Crianças do Século XXI volta já. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz.
Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12 3921 3009. Programa Crianças do Século 21. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Vai pro mar. Já Vou ler tá uma bom. frasezinha aqui. Foi para Carmen e voltou para mim. Então a gente fica trocando essa bate-bola aqui bacana, voltando do intervalo aqui do programa Crianças do Século 21, aqui nos estudos Chico Xavier, em São José dos Campos, e vamos para uma frase do dia aqui do livro Minuto de Luz. E a frase é da Patrícia Cândido, do Tarô Grandes Mestres da Humanidade, do Ganesha. Mesmo nas situações mais difíceis, existe sempre um aprendizado e uma solução quando você se mantém em fusão com os princípios universais. Olha que bacana, tudo a ver, né, Carmen? Muito bom. Tudo a ver. E essa frase é do dia 15 de outubro, hoje, do livro Minuto de Luz, um livro que você pode adquirir junto à editora, Luz da Serra Editora, e também na sua livraria online ou presencial, da forma como você quiser. E parte da renda desse livro aqui vai para instituições de caridade. Então, além de você estar ajudando uma instituição, você também vai ter frases inspiradoras minhas, da Carmen, de todos os autores do Luz da Serra Editora, frases do livro Regressão para Crianças da Carmen, que eu coloquei aqui. Então, tem frases aqui do livro Poder das Cores, enfim. Diga, Carmen. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, tinha uma frase minha. Então leia a minha frase aí, que essa frase tem muito a ver com o que a gente está falando vamos lá, hoje. Vamos. Rapidinho aqui, só para achar a frase aqui. Vamos lá. 12 de outubro. Para conhecer uma família, basta observar suas crianças. Frase da Carmen Mírio. Do livro Regressão para Crianças. É isso aí. Então fica aí a dica para você, livro Minuto de Luz. Muito bom. Vamos lá, tem perguntas aqui? Tem comentários, o pessoal está comentando bastante coisa. Se vocês quiserem mandar perguntas, comentários, enfim, é interessante. Tem aqui a Usha perguntando o seguinte: é possível colocar mais arte nas aulas de outras disciplinas? Existe um movimento para isso? Peraí, Ana. Já tá tudo meu. Com certeza. Assim, eu acho, você perguntou, né, Carmen, lá no comecinho do programa, se havia alguma diferença entre a educação naquela época, né, quando começou o Código de Defesa do Consumidor, e hoje em dia. Mudou muito, né, radicalmente. Antigamente as pessoas tinham, vamos dizer assim, a informação a respeito daquela matéria que estava sendo lecionada, né? Se você fazia matemática, era matemática, pronto. Se era geografia, ponto final. Hoje não, né? Hoje os professores estão muito mais abertos a incorporar outras vivências na sala de aula, né? Então a gente vê muito mais, por exemplo, apresentações artísticas, crianças se expressando, né, expressando o conhecimento construído em cada uma das aulas de forma diferente. Então, por exemplo, tem um amigo que, o nome dele é Emerson Zopé, ele é um educador fantástico na área de ciências sociais. Ele sempre realiza, nas escolas em que ele trabalha, mostras culturais, exposições. Então, ele tinha um trabalho muito lindo na escola que eu trabalho hoje, ele não está mais lá conosco, em que ele fazia todo um estudo com as crianças do cerrado, da geografia do Nordeste, da cultura, e tudo isso combinava, por exemplo, numa apresentação de uma exposição de arte. Era muito bonito, em que nós tínhamos poesia, tínhamos teatro, tínhamos pintura, cordel, escultura, tudo isso formatando aquele conhecimento que tinha sido construído durante todo o semestre. Então, que ele chamava de Morte e Vida Severina. Então, ele juntava também com os professores de português e literatura
para poder levar aquilo para a escola. E todo mundo assistia, né, essas apresentações. Então é muito legal, tem muita coisa acontecendo na escola hoje. Por isso que é importante que as famílias comecem a frequentar as escolas, para entender o que os seus filhos estão fazendo, né? Muitas vezes o pai só olha o boletim e não tem noção do que o filho tem feito, do que a criança está aprendendo, de como ela está se expressando, né? Às vezes o seu filho é calado em casa, mas é uma criança hiperativa na escola, fazendo teatro, fazendo apresentações orais, fazendo, sei lá, leitura de poemas de forma pública, ou um Escrevendo, canto. desenhando, né? Exato, Fazendo- se expressando de tantas formas. Às vezes a criança ela não consegue se expressar de forma oral, então ela precisa fazer um desenho, ela precisa esculpir alguma coisa. Então a escola tem que estar aberta a esse tipo de representação, de expressão, né? Muito bom isso, muito bom. Tem mais alguma coisa aí, Mar? Tem aqui a Cláudia Pétalas de Aruanda. Boa tarde, Claudinha. parabéns aos professores, em especial a Carmen e Marcelo. Pô, E obrigado, obrigada, viu, Cláudia. Cláudia? E a Gratidão. Ana Paula aqui também, que é ministrante da psicoterapia reencarnacionista, né? É, Professora aí há 30 anos. Então somos todos. E o Lúcio também, né, Lúcio? Você também dá aula. O Lúcio também é professor. Aqui é tudo professor, espetáculo aqui, viu? Tem alguns comentários e eu acho que também tem algumas perguntas que são bem pertinentes, que eu vou tentar juntar aqui porque é bem interessante. Só comentando aqui, por exemplo, a Liadeira falando o seguinte, que uma tia minha fala das palmatórias. O professor minha ia mãe tomar a fala. tabuada e cada erro era uma palmatória. Que Então, absurdo, né? como a Carmen acho que deve ter tomado palmatória. Não, Né, eu Carmen? não. Não sou dessa época. Eu batia no professor. Eu era assim. Eu tinha um brigava com a professor freira, que... imagina, que eu era rebelde já desde Tinha um professor de criancinha. geografia que ele tinha uma régua ali, o pessoal Nossa, ficava com eu ia pra cima. tremenda base. Tem a Adriana Tasso comentando. A grande questão que reúne todos os problemas sociais, ou os problemas sociais e de preconceito e familiar, é a abertura da consciência do ser humano, incluindo a transformação espiritual, principalmente a reforma íntima. Que, aliás, o pessoal tem, de uma certa forma, comentado um pouco mais a respeito disso, né? Incluindo as terapias que são de grande importância nessa transformação. E aproveito e faço essa pergunta também para Ana Paula, o seguinte, existe, né, na tua visão, você como professor e tudo mais, a gente sabe que existem as terapias tradicionais, mas será que existe abertura para essas terapias consideradas alternativas ou integrativas, que hoje acho que é o nome mais adequado, por exemplo, o reiki, a cromoterapia, como uma forma até de trazer um pouco mais de equilíbrio para as crianças, adolescentes, as famílias, né, de uma certa forma? Então, muito legal que você tenha trazido isso, e quem tenha feito esse primeiro comentário foi a Adri, uma amiga minha também, né? Não esperava outra coisa dela, senão um pensamento tão filosófico. Eu acho que, assim, a espiritualidade, de uma maneira bem, vamos dizer assim, aberta, começa a adentrar os portões das escolas, né? Não de uma forma religiosa, mas de uma forma espiritual mesmo. Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu sempre inicio todas as aulas com exercício de mindfulness, de atenção plena. Todas as aulas, né? E eu tenho turmas, assim, que os alunos pedem para que eles façam a meditação guiada. Eles pedem para guiar. É muito bonitinho. Então, eles já sentem, assim, vontade de participar, de colaborar. Às vezes acontece algum incidente, algum evento na escola, não sei, acontece alguma coisa. Muito raro isso, né? E a gente não inicia a aula com mindfulness. Nossa, eles ficam arrasados. Eles falam assim, como? A gente não vai fazer nosso exercício? Que legal. Então, eles já incorporam isso, né? E acho que cabe aos professores trazerem esse entendimento, né? Todas as aulas, em todos os cursos, eu sempre trago temas, embora eu ensine português como língua estrangeira e inglês, para que as crianças também utilizem essas línguas não só como um código, mas uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir pelo mundo, né? Então tem, por exemplo, um projeto que nós falamos sobre as novas configurações de família, que não é mais só um pai, uma mãe e seus filhos, podem ser famílias que não têm pais, podem ser famílias que moram com os avós, podem ser pais que têm 2 mães ou 2 pais, ou que não tenha uma dessas pessoas.
ou de crianças que foram adotadas, né? Então, eles começam a falar a respeito e já começam a ver essas coisas acontecendo na escola. Porque nós temos várias crianças lá que vêm de famílias que não são as tradicionais. Então, chega um dia, por exemplo, que é a celebração, sei lá, do Dia das Mães na escola, e aquela criança não tem mãe, só tem 2 pais. E aí? Como é que faz, né? Para que as outras crianças também não tenham um estranhamento. E a própria criança não se sinta excluída Rejeitada, desse excluída. momento, né? Então, eu brinco com eles, né? Tem certos assuntos que eu não posso esperar que eles façam 30 anos para começar a conversar. Eu tenho que trazer isso agora para eles, né? Para já mudar essa mentalidade. Para vocês terem uma ideia, tem uma escola na Holanda que é incrível. Eles têm aulas e a matéria se chama Amor. Nossa, que maravilha. Então, as crianças aprendem todas as formas de amor. O que é amor? Em todos os sentidos. É maravilhoso, né? Eu brinco, eu falo assim, você quer ser revolucionário? Ame. Não existe ato mais revolucionário do que o amor em tempos tão sombrios que de vez em Nossa quando Senhora. estamos vivendo, né? Então imagina você colocar numa escola uma matéria que se chama amor. Nossa, que maravilha. Imagina isso aqui no Brasil, né? Seria muito desafiador, né? Porque as pessoas já começam a pensar em amor entre homem e mulher, ou amor entre gêneros, elas não conseguem expandir esse conceito, né, Ou de o amor universal. condicionado, né? Aquele condicional a, né? Eu te amo se você me ama, se você não me amar, também não te amo. Eu te amo se você fizer o que eu quero, senão eu também não te amo mais, né? Se você não fizer o que a mamãe quer, a mamãe não vai mais te amar. Jesus amado. Isso é uma tortura para criança, né? Isso é uma Imagina, ameaça. escuta uma Lúcio, frase dessa sua própria mãe. quer falar alguma coisa aí? Você tá... Eu achei muito interessante, né, esse momento do assunto da Ana, porque é pertinente. Eu tenho amigos, inclusive o William Prado, que está falando aí, ele é professor de história, e eu tenho uma amiga que ela fez um comentário muito interessante. Uma vez a gente estava conversando, Ana, sobre mais ou menos isso que você está falando, porque a vida da gente é uma somatória de coisas, e de coisas que às vezes a gente acaba repetindo, né? A coisa que a gente já aprendeu há muito tempo. E ela via na escola as pessoas passando pelos mesmos problemas. Ela fez um estudo sobre isso, que era sistemático. Nossa, as pessoas parecem que passam pelos mesmos problemas, sempre estão passando pelos mesmos problemas. E como fica isso, né, na cabeça de cada pessoa passando pelo mesmo problema. Então, porque não muda, né, a estrutura da escola às vezes não muda, a sociedade não muda, e o que você está falando, essa matéria amor, você vê, é uma coisa que vem para modificar totalmente um contexto, né, Marcelo? Vem modificar totalmente um contexto. Vai entrar uma matéria nova, por exemplo, que vai ensinar, educar as pessoas, ou pelo menos entender melhor o que é essa questão. Não é aquele amor de homem e mulher, como você falou, mas é um amor de você respeitar o outro, né, Carmen? De você entender um pouco o lado do outro. Então, acho muito interessante isso que você falou, porque é muito pertinente. Eu já estava pensando nisso, né, nessa relação, né, que a minha amiga conversou uma vez comigo e falou, eu vejo os problemas sempre se repetirem. Por quê? Porque a estrutura não muda, né? A estrutura é sempre a mesma. Praticamente você ressignificar, né? Você desmistificar esse amor que as pessoas veem hoje, né? O significado, né? E porque muita coisa foi aprendida já lá, né? Desde o berçário, né? O sistema de fila, isso, tudo aquilo que a gente vem, de você ter um sistema que... Como você muda isso depois? Eu trabalhei também dentro da FEBEM, né, um tempo, e vi que os menores infratores que estavam lá, eles tinham um sistema totalmente repetitivo. Você vê que, né, é do pai, a mãe, a violência em sistêmico, casa. né? É totalmente... Entendeu? Então, como você vai querer cobrar de uma pessoa se ela não teve, por exemplo, uma matéria que nem essa chamada amor na escola? Né? Se ela tivesse tido, de repente, a oportunidade de ter conversado sobre isso, de respeitar, saber, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que isso vai remeter para mim, né? Como vida, ou para o outro. Exato. Tão lindo, nossa, maravilhoso, nossa, amei isso aí que você falou, maravilhoso, que matéria, né? Queria ter tido isso. Eu também, quem não? É como você falou, né? Como a Carmen também estava falando. São as crenças sistêmicas, né? Sim. Nós vamos trazendo isso para nós, às vezes eu nem sei o que é, mas eu trago para mim aquela crença que vem da minha família, da minha escola, do meu bairro, da minha comunidade, da minha sociedade, e vou perpetuando o mesmo comportamento. E não me dou conta de que aquilo atrapalha o meu desenvolvimento.
né? E eu acho que o papel da escola é justamente isso, quebrar com esse tipo de, vamos dizer assim, de sequência, né? Que até hoje não foi contestada. Nós estamos fazendo um trabalho agora, por exemplo, porque assim, meu curso lá ele não é por série, ele é por nível, né, de conhecimento da língua. Então, num determinado nível, nós estamos falando de quebra de paradigmas. Eu tenho crianças de 6º, 7º e 8º anos. E para eles, assim, é tão curioso, é um tema tão profundo, mas eles tiram assim de letra. É tão fácil. Se as pessoas conseguissem compreender que as crianças são muito mais inteligentes do que os adultos, esse mundo seria completamente diferente. Porque quando eu propus, falei, não, eu vou fazer esse projeto de quebra de paradigmas. As pessoas me olharam assim assustadas e falaram, nossa, mas você vai fazer isso com uma criança de 6º ano? Eu falei, gente, como eu falo, eu não posso esperar que ele tenha 30 anos para falar de como se quebra um paradigma. Ele precisa começar a pensar nisso agora, né? Ele já precisa começar a pensar coisas que são além daquilo que ele vive, para que ele também possa transformar. E quem diz que ele não está vivendo? Quem diz que na família dele, por exemplo, não tem uma pessoa que seja homossexual e que está sofrendo preconceitos por causa da sua condição, né? Muitas crianças vivem isso lá. Ou então, crianças que têm cor de pele mais escura numa escola altamente de elite, vamos dizer assim. Quem disse que essa criança também não está sofrendo e que precisa quebrar alguns paradigmas ali dentro, né? Então, assim, é importante trazer esses temas para que as crianças possam mostrar as soluções que elas têm dentro de si. Sim. Eu tive algumas pessoas observando as minhas aulas num determinado dia, que era justamente elas colocando em ação aquilo que elas tinham estudado durante todo o bimestre, né? E os professores ficaram espantados, eles falaram, nossa, eu mesmo precisei ir lá colocar no Google para ver o que era quebrar um paradigma. E as crianças respondiam com uma desenvoltura. Gente, não tem mistério, né? Elas são muito Porque não inteligentes. tem filtro, né? A criança, ela tem é como se ela tivesse uma imensidão, ela não tem filtro, ela começa a se filtrar quando ela vai indo pro agora nem sei qual que é, depois do 4º ano, vai o quê? Pro fundamental médio, né? Fundamental. Fundamental vai a 5ª série, 6ª série da minha época, né? Então agora, quando ele vai indo para aí, que os professores começam a cortar as asinhas, não pode responder assim, tem que responder assado. Eu sempre falo do exemplo seguinte, se você chegar para uma turminha de até uns 10 anos, vamos pegar até 12 anos, que eu acho que 12 anos ainda é bacaninha. Você fala assim, quem quer contar uma história? Eu, né? Todo mundo, Você pega uma turma de 15, 16 anos e entra na sala e pergunta, quem quer contar uma história? A molecada já faz assim, já quer entrar dentro da mochila. Ninguém quer contar uma história, e nem escrever, e nem desenhar. Porque já foram podados, né? É como se fosse adulto, então se você chegar numa sala de adulto e perguntar, ninguém quer. Só se for contar né? Mas no geral as pessoas se inibem. Já estão tudo podados, né? Por uma série de coisas. E a criança não tem isso, a criança é um mundo, né? Um infinito, é um mar de possibilidades, né? Isso é maravilhoso. Isso que é bom trabalhar com criança. E assim, eles têm... lembrando, né? A gente está uma rádio espírita, né? Essas pessoas, elas não são geradas a partir do nascimento, né? Elas estão continuando a existência delas, então elas têm todo esse conhecimento que elas trazem, e essas gerações que chegam agora com muito mais capacidade emocional do que a nossa geração, que é bem anterior a essa, né? Que veio lidar com outras questões. A nossa geração veio lidar com outras questões. Essa geração nova, ela veio justamente para revolucionar esse mundo e trazer essa nova visão, né, para um planeta que precisa mudar, né, que precisa trazer, vamos dizer assim, uma maneira de existir mais amorosa, mais passional, não, como é que fala? Mais pacífica, apaixonada. Né? E tem uma coisa, Ana, que é legal dentro desse negócio de paradigma, é quebrar paradigmas. Eu acho que é uma geração que vem quebrar modelos, não tem mais modelos nenhum, né? Porque quando existe os transgêneros crianças que não tem, não sei, esse gênero não é meu mais, eu não quero mais. É para exatamente, vamos quebrar tudo. Para com essa coisa de tem que ser assim, tem que ser assado. Eu vejo que essa geração 2000, que eu falo que é as crianças do século XXI, elas vieram para quebrar paradigma. E é muito difícil para os pais, para as famílias encararem isso ainda. Mas vai chegar uma hora que eles vão conseguir. Infelizmente, ainda muitos estão sofrendo por isso, mas eu vejo que é para quebrar tudo mesmo.
né? Para transformar, porque a sociedade ainda enxerga essas crianças como o fruto do meio, né? Sim. Então, o que eu vivi na minha infância, eu vou viver na minha fase adolescente e fase adulta. E não é verdade. Essas pessoas vêm de outras vidas, elas trazem seus traços da personalidade congênita, elas trazem suas inseguranças, os seus medos, as suas experiências, mesmo que ainda inconscientes. Sim. E vão atuando aqui nessa existência dessa forma. Né? Só que eles já vêm, vamos dizer assim, com um software. Upgrade bem mais total, né? atualizado. Com super chip, né? Fala assim que é super mega terabyte, sei lá como é que é. Tantos megas aí que a gente nem sabe mais, né? O sistema operacional já está bem atualizado, né? Que não é aquele Windows 3.11, né? Que a gente, nossa, era o DOS, né? Aquela coisa arcaica, né? Mas eu vivi esse tempo arcaico, tá? Só para avisar. Tem a pergunta do William, que eu acho que um pouco você já respondeu, mas não sei se você também quer fazer algum comentário extra. Como pensar na questão de desenvolvimento do equilíbrio mental e espiritual na escola, sem tocar na religião, mas apenas na religiosidade. Ou espiritualidade, né? Querendo ou não, falar de uma forma, como você mesmo comentou, né? Aberta, sem o viés religioso, sem aquela coisa, sabe, de ficar falando de religião, tocando nesse assunto, que isso muitas vezes gera muito mais polêmica do que outra coisa, né? Exato. Eu acho que o mais fácil, vamos dizer assim, né? A maneira mais tranquila de se fazer isso é mostrando como que as outras pessoas fazem isso, né? Então, quando nós olhamos para esses outros países, essas outras culturas, e nós mostramos para as crianças, olha, é normal em alguns lugares você chegar e você orar, você fazer uma oração, porque as pessoas daquele lugar sentem a necessidade de fazer isso. Então, se você chegar na escola e você sentir que você precisa orar, ore. Outras crianças, elas vão ter rituais para mostrar esse amor a esse ser infinito, divino, enfim, como a pessoa quiser mostrar. E tem outros lugares que não vai ser feito nada, mas vai ter um símbolo na parede, né? E essas pessoas vão chegar, elas vão prestar uma reverência àquele símbolo, né? E tudo isso é legal, tudo isso está ok. Não tem um certo e não tem um errado, né? Porque muitas vezes nós colocamos também a religiosidade como uma coisa negativa. Mas por quê? Por causa da nossa experiência, de nós termos sempre uma religião no comando no país. Isso não é muito legal. Num país que é tão complexo, que tem tantas variantes culturais aqui, não é? Então, acho que por isso que causa um certo receio, né? Ah, se eu vou tratar desse tema, então é pela igreja X, é pela igreja Y. Não, não é por igreja nenhuma. É mostrando tudo que pode ser feito e que tudo está bem, contanto que você entre em contato com a sua espiritualidade. Eu tinha um aluno, por exemplo, indiano, que fazia parte de uma religião em que ele tinha que entoar um mantra determinado lá para ele, né? Quando ele nasceu, foi dado aquele mantra para ele, e ele tem que entoar aquilo 300 e poucas vezes por dia. Então, em algum momento, ele tem que parar e fazer isso. Só que ele está na escola, né? Então, a escola tinha que dar autorização para ele se afastar um momento para ele fazer isso. E tudo bem. Interessante, né? E as crianças ficavam assim, nossa, mas você tem que fazer isso todo dia. Ele falou, eu tenho que fazer isso todo dia. Mas por quê? Você é obrigado? Ele falou, não sou obrigado. Eu quero fazer. Faz parte de mim, essa é a minha vida. Legal, né? Então, acho que falta isso. Trazer o diferente, trazer o que não acontece na minha vida para eu entender que também é legal. E o bacana é a escola também entender isso, né? Os professores entender. E isso gerou toda uma experiência de curiosidade, de criatividade com os outros alunos, né? Com os amiguinhos. Não, fantástico, né? Fantástico. Fantástico. E é aquilo que a gente estava falando, são os outros professores, né? Esses professores todos que a gente aprende. Se as pessoas aprendessem com o diferente, o problema é que a maior parte das pessoas tem medo do diferente, né? Então, quando uma pessoa é ela mesma, esse caso desse menino é muito legal. Muitas vezes a gente está aqui nas terapias auxiliando a pessoa no processo dela para que ela possa derrubar tudo aquilo que ela foi imposta durante tanto tempo, ela sair dessa carapaça para ela ser ela mesma. Só que para ser ela mesma tem um preço muito alto, porque de repente se eu resolvo ser eu mesma, pintar meu cabelo de verde,
né? E sair por aí e vão falar, olha, é louca completamente. Não, ninguém respeita o meu ser, quem eu sou, né? Todo mundo vai apontar como sendo louco, porque saiu do padrão, saiu do paradigma. Saiu da fila. Saiu da fila, saiu da Matrix. Então, você tem que ser condenado, porque você não pode sair fora da... Então, assim, ainda nós estamos andando, né? Eu acho que no nosso país isso, de uma maneira muito lenta, né? Nesse sentido, as pessoas ainda têm uma dificuldade muito grande de ser elas mesmas. E quando a criança ela é ela mesma, né? E até ela aprende isso e os outros respeitam, ela cresce com uma outra mentalidade. Então, quando vier alguém diferente, ela vai olhar de forma diferente, né? Porque são aprendizados que a gente tem também com pessoas que não sejam professores da instituição, que eu acho que é legal, né? Todos os dias, né? Eles têm esse contato com os colegas. Então, nossa, isso é muito comum ali para nós, né? Uma pessoa, um aluno fala assim, mas no meu país não é assim, na minha cidade não é assim. E aí os outros perguntam, então como é? E aí eles param, eles escutam, né? E até rituais mesmo, que geralmente na escola, aqui no Brasil, acontecem e que são diferentes nas escolas, né? Então, por exemplo, quando meu filho fazia a pré-escola, essa parte da escola em que eu trabalho é montessoriana, né? Tem toda uma formatação montessoriana. E todas as vezes que as crianças faziam aniversário, havia um ritual. Então, todos eles, vindo de qualquer cultura que fosse, eles já sabiam que eles iam chegar naquele dia, eles iam sentar num círculo, o aniversariante iria colocar como se fosse um chapeuzinho que ele preparava durante a semana, para mostrar que ele era o aniversariante. Ele ia carregar algum objeto, que geralmente era uma bola ou algum círculo que representava o sol, e aí eles faziam uma volta em torno de todo mundo para mostrar, agora, sei lá, a Carmen está fazendo 4 anos, então, como que isso acontece na vida da Carmen? Ela vai dar 4 voltas ao redor do sol. Olha, eles faziam isso na sala. Né? Era muito bonito, era uma cerimônia muito linda. E aí, eles chamavam as famílias para cada ano que a criança completava o círculo no sol, a família explicava, então a Carmen, nesse primeiro ano dela, ela era assim, ela gostava disso, ela fazia assim. E no segundo ano? No segundo ano ela já não era mais assim. Mudou, era assim, 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 até que completasse o 4º ano. E aí, por exemplo, Carmen, você hoje com 4 anos, como que você é hoje? Do que você gosta? O que você faz? E a criança comentava. Olha, e quem legal. perguntava tudo isso eram os coleguinhas da sala. Que bacana. É muito bonito. Então, eles começam a ver rituais, eles começam a ver atividades que não são comuns na cultura brasileira de uma outra maneira. Bacana isso, né? É tanta coisa boa, né? Existem tanta coisa boa. Por isso que eu falo, a gente precisa de trazer essas coisas boas, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa triste. Eu acho que tem tantas coisas maravilhosas que estão sendo realizadas, feitas, né? E que precisa de trazer. A gente precisa de mostrar isso para as pessoas, porque existe esperança, né? Existe muita criança que está sendo preparada para esse futuro, que a gente nem sabe o que vai acontecer, porque tá tudo muito, o mundo tá estranho, né? Não sei se vocês também acham isso, mas eu tô achando o mundo muito estranho. E a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, daqui a 2 anos, sei lá. E essas crianças já têm todo esse preparo aí, eu acho que é muito bacana, né? Muito bom mesmo. E olha, o pior é o seguinte, nós já estamos 18 horas e 15 minutos, já quase no final do programa. Ele passou voando hoje, hein? Tem comentários aqui. Vamos lá. Vamos ver se tem perguntas também, né? Ana Alves, boa tarde a todos. Um feliz dia dos professores. Gratidão. A Lia Lira, como eu gostaria de ter tido esses momentos de meditação na escola. Talvez não seria tão engessada agora. A Adriana comentando, completando a Lia, a meditação seria a principal coisa, porque ajuda o ser humano a se reconectar com o seu eu superior, o ser divino que cada um é. É verdade. Pessoal, é engraçado como as pessoas entendendo muito bem essa conexão da educação com a espiritualidade, como é muito importante, né? A Ana Alves, estudei em colégio de freira e tinham questões discriminatórias com e entre alunos. Eu fui diagnosticada com hiperativa e passei por preconceitos de professores e alunos. Não sei se depois a Ana quer comentar, e ela continua aqui. Foi sugerido à minha mãe que eu ficasse retida para acompanhar os alunos,
porque minha inteligência era à frente dos demais. Foi pior, como eu já sabia o conteúdo, levantava e ia ajudar os demais. Enfim, né, são as questões aí que cada um está trazendo. Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa. Sim, por exemplo, hoje eu tive uma conversa com uma mãe cujo filho tinha também traços de hiperatividade, né? Um desejo de atenção muito forte, ele simplesmente não consegue ficar sentado na aula, né? Ele está na 6ª série. E aí a mãe estava muito aflita conversando comigo, né? Eu percebi assim que ela já estava, sabe quando você percebe que começa a engasgar, emocionada, né? E aí ela falou assim para mim: eu gostaria muito que você percebesse que meu filho é uma pessoa boa. E ela colocava a mão assim no coração, eu acho que se segurando, né? Até fisicamente eu percebi assim nos movimentos dela. Meu filho é uma pessoa boa, ele é um bom garoto, ele é assim, eu quero muito que você o veja assim. E aí quando ela terminou, que ela já estava quase em lágrimas, eu falei: olha, você não precisa se preocupar. Eu falei: eu tenho uma formação assim, eu faço um trabalho diferenciado, eu olho para o seu filho e eu sei que ele não é só aquilo que ele está mostrando ali. E ele está mostrando aquilo porque ele quer falar alguma coisa. Eu falei: a gente precisa descobrir o que ele está querendo dizer com isso, né? Essa criança está transmitindo alguma mensagem. Por enquanto, eu não consigo ler essa mensagem completamente, né? Eu falei algumas coisas para a mãe, pedi para que ela me desse mais subsídios, né, até para entender o que está acontecendo ali. Ela foi um pouco resistente, ela não quis me contar tudo, mas ela falou que ela vai entrar em contato com a orientação educacional. Então eu sei que tem alguma coisa por trás ali que ela não está querendo compartilhar comigo, né? Mas eu sei que tem alguma coisa e é uma mensagem que essa criança tá querendo me passar, né? Então eu vou aguardar agora para ver as cenas dos próximos capítulos. Muito bom, muito bom. Tem mais alguém aí, Má? Porque a gente Tem, já tem vai... sim. Tem uma pergunta do Felipe Galeano. O que precisaria para começar a abordar a espiritualidade nas escolas? E se há trabalho nesse tipo já hoje? Olha, eu não tenho conhecimento das escolas públicas, tá? Eu tenho alguns amigos que trabalham lá, tem colegas que são diretores de escola, professores, enfim, posso até entrar em contato e fazer esse questionamento. Até onde eu saiba, de acordo com a Constituição brasileira, existe um acordo entre o governo brasileiro e o Vaticano, que foi assinado pela então presidente Dilma Rousseff durante agora não sei dizer, durante o primeiro ou segundo mandato, tá? Então vamos dizer assim, que legalmente, formalmente, só existe essa possibilidade, tá bom? Mas assim, o que as pessoas têm feito, bom, como eu disse a você, eu comecei introduzindo exercícios de mindfulness, eu coloco mantras às vezes na minha aula, eu falo de outras culturas, eu falo de outros rituais, né, de outras religiões, eu tento incorporar projetos que tragam esse tipo de discussão. Eu sei que muitos colegas meus também fazem isso, né? Então, eu acho que tudo pode ser feito, contanto que o professor tenha o cuidado de não desrespeitar a crença e os valores daquelas famílias. A gente não pode esquecer isso. Embora a gente possa olhar para aquilo e não considere como um valor nosso próprio, pessoal ou nacional, aquelas crianças vêm e têm uma história, elas têm a sua... a criança tem, vamos dizer assim, o desejo que aquela família espera que se realize para aquela pessoa, e isso não pode ser desrespeitado, né? Seja ela católica, evangélica, umbandista. Sempre temos que entender que dentro daquele universo existem indivíduos das mais variadas culturas. Embora brasileiros, em termos de espiritualidade, é um caldeirão ali dentro, né? De várias formas. Então, todas as vezes que isso for abordado, tem que ser abordado de uma forma muito respeitosa. Para que aquela criança não se sinta fica ferida, difícil, né? É Mas difícil. Fica difícil, mas eu acho que tem um ponto em comum em todas as religiões, que é esse ser supremo, né? Existe um ser supremo em todas as religiões. Eu acho que a gente entra por aí, né? Essa espiritualidade nesse sentido. Aquele que é o supremo para o judeu, para o árabe, né? Para o muçulmano, no caso, o católico, o evangélico, o umbandista,
Nossa, tem várias Bahá'í, né? Tem muitas religiões, tem várias religiões, budista. Então, assim, Vaishnava. todas elas vão chegar num ponto. Todos os caminhos levam a Deus, né? Então, eu penso que, assim, o que todas as religiões ensinam? O caminho do amor. Né, já entra por aí, todos. Então, amar a si mesmo como o próximo. Acho que isso aí falado de formas diferentes, são todas iguais. Então, amar este Deus, que a gente já sabe que tem a ver com o nosso eu superior, que é amar a si mesmo e ao próximo, e também o fato de ter esse respeito pelo próximo. Né? Eu acho que todas elas vão chegar no mesmo ponto. Eu penso que por aí a gente começa a trazer a espiritualidade. Né? Quando a gente fala, a gente pensa, a gente age de uma forma coerente com as leis universais, eu acho que isso é estar falando de espiritualidade, sem precisar citar nomes. Né? Ou se falar, olha, para mim é Jesus, para mim é Maomé, para mim é Jeová, para mim é... Enfim, não precisa falar isso. Né? Mas existe um algo mais aí que todo mundo tem dentro de si, que é uma linguagem universal e que penso que dá para falar, né? Sempre, né? Pisando ali no campo minado, né? Para evitar problemas, né? Olha, eu acho que a grande solução, então, é que nós todos tenhamos a aula chamada amor. Não vejo outra Não é verdade? saída. Eu Aliás, eu digo que o pessoal aqui nos comentários curtiu muito essa história, essa disciplina aí que você comentou, né? Ter aula de amor dentro da escola seria, acho que, essencial. Então eu vou lançar uma coisa aqui agora, que era o programa que a gente estava querendo, né? Um assunto que vai dar para outro programa isso aqui. Então é assim, como que a gente pode começar para ensinar isso, como é que a gente pode ter amor? Em primeiro lugar, dentro da nossa própria casa, né? Quando nós olhamos para o nosso pai, olhamos para a nossa mãe, não é? E que são os grandes mestres da nossa vida, os nossos grandes professores, tudo aquilo que o nosso pai e nossa mãe dispara em nós, não é verdade? É aquilo que nós viemos mudar em nós. Então, na medida em que eu aprendo, né, que todos os gatilhos que o nosso pai e nossa mãe, a nossa situação de vida, os irmãos, avós, etc., a família no geral, disparou em nós, é o que a gente veio mudar. Então já começa por aí, né? A primeira lição do amor é essa, né? Como é que eu vou olhar para isso? Então não adianta a gente querer amar o outro se a gente não se ama, se a gente não se respeita, e principalmente o nosso pai e nossa mãe, que é o primeiro mandamento. Honra teu pai e tua mãe, né? Que tá lá no mandamento do Moisés lá. Então eu acho que aí começa a grande lição, é dentro da nossa casa. Porque quando a gente ama a nossa família, nosso pai, nossa mãe, sem restrição, sem julgamento, eu acho que a gente pode amar qualquer pessoa. O grande problema são como é que chama? Oh, meu Deus, tem a palavra que me fugiu aqui. O grande problema é nós sairmos na rua e olharmos as outras pessoas lembrando do pai e da nossa mãe. Né? E atacando as pessoas, criticando as pessoas, julgando as pessoas. Isso é anti-espiritualidade. Isso é anti-amor. Né? Então, assim, tem muita lição, né? Muita coisa pra gente fazer. É verdade, engraçado você falar coisa. isso, que eu atendi uma pessoa hoje em psicoterapia, né? E ele falava assim, que ele era uma pessoa muito agressiva e foi falando uma série de coisas, né? Então, eu fiz algumas perguntas e falei, tá bom, mas como que era a sua relação com a sua família? Ele, minha família é uma bagunça. Falei, bom, já deu bastante informação aí pra mim, né? Sim, é. E aí, quando eu perguntei da relação dele com o pai dele, que também era muito conturbada, ele falou uma frase muito importante. Ele falou assim, meu pai era assim, 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 então, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a peitar meu pai e eu coloquei o meu pai no lugar dele. Guardei aquilo na caixinha, né? E aí, lá no final da nossa conversa, quando a gente já estava encerrando, eu falei assim, olha, você percebe como muitas das coisas que você me relatou aqui hoje, né, acontecem justamente por causa da sua relação com o seu pai? E ele falou assim, não entendi. Eu falei assim, olha, eu vou falar para você a frase que você falou. Coloquei meu pai no lugar dele. Falei, qual é o lugar dele? Aí ele falou assim, eu briguei com meu pai, né? Eu quis ser maior do que o meu pai. Eu falei, exato. Filho não pode ser maior do que o pai, né? As gerações anteriores, nossos antepassados, são sempre maiores, são sempre mais fortes energeticamente. E nós temos que ter respeito por elas. Nós não podemos colocar o nosso pai no lugar dele. No lugar que a gente acha que é o lugar dele. Meu pai tem o lugar dele, independente do que eu queira. Né?
E o lugar dele vai ser sempre maior e vai estar acima do meu. E eu preciso respeitar isso. Enquanto eu não respeito isso, eu não consigo respeitar ninguém. Eu falei para ele. E aí você entende por que você briga com todo mundo? Exatamente. Ele falou, agora entendi. Porque na psicologia, na psicanálise, chama-se de transferência. Então eu transfiro para o outro algo que eu não tenho. O que acontece na nossa sociedade? Hoje todo mundo está atacando todo mundo. Você percebe, nossa, olha quantas pessoas têm problema dentro de casa. Porque é tudo transferência. Eu transfiro para o outro aquilo que eu nunca falei para o meu pai, que eu odeio, que eu a minha mãe. Então, olha que coisa mais doida, né? Então, é difícil essa lição do amor, hein? Jesus não veio aqui há 2000 anos e falou, vem amar a si mesmo como, né? Como é que é? Amar a si mesmo como não, ame o próximo como a si mesmo, é isso. Então, imagina, Jesus falou isso há 2000 anos. E o que nós estamos fazendo? Vai e volta, morre, desencarna, volta, vai e volta. Para quê? Para aprender o quê? O amor. Só. Como nós somos cabeçudos. Ai, maravilha, gente. Olha, 6h27, já estamos no final do programa, já acabamos o programa. Vamos lá. Não, bacana. Só fechando daqui da minha parte, a Ana Alves comentando, né? Educação montessoriana é excelente. Quero colocar minha filha em uma com essa metodologia. E também já agradece aqui. Excelente semana com muita luz, saúde, amor e prosperidade. Adriana Tasso, nós não temos inimigos, todos são deuses desfalcados a te passar uma lição. Exato. A Rosângela Rabelo, boa noite. O amor é a base de tudo. É isso aí. Acho que podemos já, né, concluindo, né? Faz o fechamento aqui. Aí, Ana. Vê o que você quer deixar de mensagem, colocar teu contato aí para as pessoas também. Claro. Bom, eu acho que a mensagem que eu poderia trazer é justamente essa, né? Olhar para as crianças na escola, na família, com amor, ter muito cuidado e entender que essas crianças, elas são esses seres que estão vindo para transformar o nosso mundo. Então, elas precisam estar em ambientes muito equilibrados para que elas tenham essa força e esse equilíbrio emocional para cumprir o papel que elas vieram fazer aqui, né? Porque elas estão contando com os professores, os pais, como tutores nesse trabalho que vai ser fundamental para a transformação do nosso planeta. E se nós não fizermos o nosso papel da maneira mais adequada, eles também não vão poder cumprir com a sua tarefa, né? Então, acho que nosso papel é tão importante quanto o deles nessa transformação. Nossas gerações agora, nascidos entre década de 50 em diante, até os anos 2000, cada um de nós com o nosso papel, mas todos nós trabalhando em conjunto para fazer essa transformação planetária, né? E sim, eu tenho trabalho também de psicoterapia, então se vocês puderem divulgar para mim, eu agradeço. Passa teu Instagram pra gente. Posso passar meu Instagram é Ana Barbosa R. Cortez. Fiquem à vontade para entrar, eu aceito as pessoas como meus amigos. Manda aí, né? O Mar coloca aqui no grupo. Tá bom? E no Facebook também, estou como Ana Barbosa. E aí é só entrar em contato que eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre educação, maravilha, espiritualidade, psicoterapia. Muito bom, Ana, muito bom mesmo. Eu agradeço a vocês pelo convite, é sempre tão gostoso, passa tão rápido. Muito, nossa, hoje está polão aqui. Lúcio? Agradecer a todos que participaram, agradecer a Zélia que conseguiu fazer a nossa transmissão hoje lá na Suíça, ela estava com um pouco de dificuldade de fazer o programa na parte da manhã. A gente também teve uns probleminhas técnicos no começo, mas ela conseguiu fazer e o povo da Suíça também está com a gente agora. Opa, que maravilha. A retransmissão daqui do programa também está chegando até lá. Gratidão a Ana, que passou palavras tão importantes, e os comentários das pessoas que participaram também. Essa troca foi muito importante e rica para todas as pessoas que vão poder assistir o programa depois. Gratidão. Não, obrigada. Bom, é que eu estou compartilhando aqui o perfil da Ana. Mas agradecer, né, a Ana pela presença, sempre trazendo conhecimento aí, trazendo a luz dela aí, gratidão. O pessoal está agradecendo também aqui. A Célia Benício, gratidão galera, excelente live. Adriana Tasso, parabéns Ana, parabéns a todos. A Lia Lira, agradecida demais, namastê.
Enfim, o pessoal está no clima aqui de espiritualidade, né? Esse aqui é o bom. Então, agradecer a todos vocês que participaram, mandaram as suas mensagens, as suas perguntas. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no canal da Rádio Vivência Espírita e também lá no Facebook. Você pode compartilhar com amigos, conhecidos, pessoas que você sente que esse tema pode ajudar. E acho que é isso. Muito bom. Bom, quero agradecer a todos os ouvintes, né, todos os participantes aqui com a gente, agradecer a Ana, é sempre muito bom essa troca, né, porque a gente tem, nossa, dá para ficar aqui, né, dá para falar muita coisa. Então, gratidão, e fica aí, porque nós vamos tirar fotinho, né, tá bom? Então, gratidão ao Lúcio, gratidão ao Marcelo, gratidão a todo mundo que participou, e bom final de semana para todo mundo, né, feliz Dia dos Professores novamente, para todos que são professores que estão nos ouvindo. E até a semana que vem com mais um programa Crianças do Século XXI, sexta-feira às 17 horas. Então, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.